E a Câmara dos Deputados segue dividida sobre a possibilidade de uma CPI para investigar as fraudes descobertas recentemente no INSS. Sobre o papel dos parlamentares, eu quero receber aqui agora ao vivo o deputado federal Mauro Benevides Filho, do PDT do Ceará. Deputado, seja muito bem-vindo. Primeiro, como o senhor se posiciona em relação à possibilidade de uma CPI? Boa noite. Boa noite para você, Evandro. Boa noite a todos os internautas e telespectadores. Dizer o seguinte... Eu, por exemplo, posso assinar com certeza a CPI. Agora, para analisar não 2023 e 2024. Eu quero saber quem era o ministro da Previdência em 2022, quando a fraude foi de 706 milhões de reais. Eu sei que o argumento aumentou de 706 para 1 bilhão e 200. Isso não quer dizer que 706 milhões não sejam valores expressivos, né, para serem analisados, responsabilizados, porque essa fraude vem de 2019. Aliás, a Polícia Federal já elenca de 2016 para cá. Portanto, não é isso? Então, mas há uma ênfase na imprensa brasileira de deixar 23 e 24, que eu estou ponderando para pedir uma reflexão de todo o povo brasileiro, que está na hora da gente identificar quem são esses responsáveis e por que não apuraram, como estão apurando agora, pela Polícia Federal, pelo próprio INSS e pelo próprio Ministério da Previdência. Esse é que é o ponto central para a gente iniciar a discussão. Sim, e deputado, inclusive a bomba estourou na mão do ex-ministro Carlos Lupe, que acabou deixando o governo depois dessa situação. Eu quero entender do senhor porque muitas análises o colocaram como omisso nessa situação, ou que deixou de agir no tempo necessário para impedir que mais pessoas ou aposentados e pensionistas sofressem com esses descontos. Como é que o senhor avalia toda a situação ao redor de Carlos Lupe? Bom, primeiro, o ministro Carlos Lupe é o responsável pela política central do Ministério da Previdência. Segundo, quem produziu o relatório de instrução para que a CGU fizesse a apuração foi o Ministério da Previdência. Terceiro, quem demitiu, atenção, hein? Quem demitiu o diretor de benefícios, André Fidelis, foi o ministro Carlos Lupe. É porque essas informações elas não saem de maneira da dimensão que ela e da importância, digo melhor, que elas representam para compreender o papel dele. Até porque, se for responsabilizar Carlos Lupe, aí tem que responsabilizar todos os outros ministros da Previdência, de 19 para cá. Quem era o secretário de Previdência? Quem era o ministro da Previdência? Mas esse é um ponto para ser refletido. Agora, ele realmente tomou, naquele momento, as decisões que eram necessárias. Agora, ele está apurou, a Polícia Federal está apurando e doa quem doer. Todo mundo, se 4 ou se 5 servidores, todos serão presos. E, obviamente, o governo já começa, agora no dia 26 de maio, fazer a devolução daqueles valores que foram retidos na folha do mês de abril e que não foram repassados, e que agora, portanto, se inicia no dia 26 de maio e conclui com aqueles que ganham somente um salário mínimo e vai ser concluído até o dia 6 de junho. Nesse interregno, o governo vai fazer, já a partir de segunda-feira, aquela comunicação a partir do meu INSS, perguntando se você autorizou ou não, né, o repasse que está sendo feito. Por que isso? Porque os 6 bilhões que tanto se fala é o total de desconto que foi feito para as associações. Nem todos esses são valores indevidos. Sim. Isso também é uma informação que precisa ser calculada. Claro. Então, o governo precisa, o INSS precisa saber que valor é esse. 3 bilhões, 2 bilhões, 3.800, precisamos saber, até porque isso será ponto para definição de como vai ser a velocidade de devolução, além desses de abril, que começa agora no dia 26 de maio, mas dessas outras partes que aí se avalia em 2 bilhões, 3 bilhões, enfim, para que o governo possa se preparar para fazer essa devolução. Parabéns, portanto, ao governo que quer devolver imediatamente esses valores, para que eu, inclusive, apresentei um projeto de lei agora na terça-feira, proibindo 2 coisas que eu quero aprovar na próxima semana. Não somente os descontos feitos para o pagamento das associações, mas estou proibindo também para os descontos feitos para o crédito consignado dos bancos para aposentados e pensionistas. Isso é um fato novo, tá? Isso é um fato novo que eu quero, primeiro, eu acho importante que o INSS
primeiro apure, para depois, obviamente, tomar as decisões. Então, através de lei, o deputado federal Mauro Benevides Filho está proibindo, e a Câmara com certeza deve aprovar nesses próximos 10 dias, porque o maior número de projetos, é somente no que diz respeito ao desconto para a associação. Sim, sim. Eu acho que isso tem que ir mais além, tá? Isso tem que suspender também os valores repassados de créditos consignados ao sistema bancário. Porque muitos aposentados também detectaram descontos de empréstimos que eles não fizeram e que, de certa forma, faz com que o valor, que muitas vezes já é menor, pequeno, fique ainda menor. Agora, deputado, o senhor acredita que essa ação, por meio do aplicativo Meu INSS, pode funcionar da maneira esperada? Porque a gente lembra que muitos aposentados sequer têm acesso, assim, dessa maneira, aos aplicativos. Alguns sequer têm smartphones, muitos ainda usam telefones e não tem muita intimidade com acesso à internet, etc. O senhor não acredita que o governo precisaria ampliar um pouco mais esses canais de comunicação? Não, já ficou acertado. O INSS já disse. O aposentado ou pensionista que consiga entrar pelo Meu INSS, que muitas vezes o aposentado não tem acesso, tem até o smartphone, mas ele não tem a habilidade necessária para poder fazer essa confirmação ou negação do valor que foi descontado. Mas às vezes ele tem o neto, às vezes ele tem o sobrinho que está lá com ele. Nesses casos, onde o aposentado não tem absolutamente nada, nenhum domínio, está sendo disponibilizado, a partir de segunda-feira, o telefone normal, 135. Para aqueles aposentados e pensionistas, portanto, que não dominam, essa era da informática, ele pode simplesmente pegar o telefone, ligar para 135, vai se identificar e a pergunta vai ser feita se sim ou se não. Uma coisa simples para confirmar ou negar a sua autorização para que os repasses pudessem ser feitos. Por que isso? Para dimensionar o tamanho desse repasse. Lembrando que já tem 1.140 bilhões de reais de valores bloqueados, seja em valores, aquela conta de 200 milhões, ou de bens, carros sofisticados e assim por diante, 1 bilhão e 100 já devidamente bloqueados pela própria Justiça Federal. E vamos ver, portanto, que tamanho adicional é esse que teremos que encontrar a fonte de recursos para poder repassar, e nenhum aposentado, vou repetir, nenhum aposentado ou pensionista deixará de receber valores que foram indevidamente descontados. Bom, assim a gente espera. Eu vou abrir um espaço aqui para o Cristiano Vilela, que quer fazer uma pergunta para o senhor também. Vai lá, Vilela. Deputado, boa noite. Deputado, o senhor é do PDT, partido que ficou envolvido com essa queda do ministro Lupi, nesses últimos dias, por conta desse episódio. Qual é o estado hoje do PDT? O PDT está uníssono no governo? Gerou algum tipo de fissura irremediável em alguns setores do partido? Tem algum setor fora, outro dentro? Como é que está o quadro do partido hoje em relação ao governo federal? Primeiro, o PDT não tem nenhum envolvimento com essa questão, portanto, já rechaçando essa primeira parte, o que nós temos é o seguinte: os outros partidos, todos têm cargos no governo, ministros, e não entregam os votos na hora da votação. O PDT, ele tem 17 deputados federais, e em todas as votações nós temos fechado questão dos projetos do governo federal. Portanto, a gente interpreta que essa análise do partido e a parceria da união com o partido, isso tem que ser melhor avaliado pelo governo. Mas isso não significa que a gente vai para a oposição, que a gente vai fazer a oposição sistemática ao governo. O que a gente quer é ter autonomia. Hoje, analisa o projeto de lei, compatível com o que o PDT pensa em relação ao trabalho, a criação de emprego e renda, a questão da educação brasileira. Se tudo isso estiver de conformidade, ou seja, indo ao encontro do que nós pensamos, nós vamos continuar votando na sua integralidade. Agora, aquela fechamento de questão, para a gente traduzir melhor para as pessoas, Cristiano, que compreendem melhor o parlamento, esse fechamento de questão automático que estava sendo feito, isso precisa ser melhor avaliado
para ver como é que isso vai acontecer daqui para frente. Mas nada de oposição, até porque o PDT não se identifica, né, com essa oposição sistemática liderada por um ex-presidente que não tem o menor sentido. Deputado, só para a gente arrematar, eu tenho duas perguntinhas assim muito objetivas. Primeiro, o senhor mencionou... Passa 3. O senhor mencionou a necessidade de uma avaliação que pegue anos anteriores, não só desse governo. E eu te pergunto, haveria motivo então para o governo federal não chancelar essa CPI do INSS? Haveria motivo para o governo temer a CPI do INSS? Se, de fato, ele fez tudo o que era necessário para que a fraude fosse descoberta e também os descontos fossem ressarcidos? Claro, quem apurou inicialmente foi a Controladoria Geral da União, baseado no relatório de instrução que o INSS fez. De quem é a Controladoria Geral da União? O povo precisa tomar conhecimento. É o governo federal. Sim. Ele que, na realidade, que tomou as primeiras medidas para poder realmente encaminhar e identificar associações, até porque todas elas foram autorizadas até 2022. Mas o senhor acha que não há um temor, então, do governo federal em relação a essa CPI, nem uma tentativa de evitar que ela aconteça? Não, eu acho o seguinte, eu acho que o governo poderá também pensar na CPI, desde que comece a se analisar também 22, 21, 20 e 19, para que não fique uma coisa meramente política. Se nós estamos apurando pela CGU, estamos apurando pela Polícia Federal, para criar uma CPI, ok, vamos criar, mas aí tem que envolver quem era o ministro da Previdência, que ninguém fala, quem era o secretário de Previdência, porque ou a gente faz a coisa técnica, baseada nesses dois relatórios, o TCU acaba de dar, Tribunal de Contas da União, acaba de dar um prazo de 15 dias para pelo menos o governo dizer como pretende, não é nem dizer o valor ainda, como pretende fazer essa devolução, que é um ponto também importante, ou seja, a sistemática, como é que isso vai fazer, e a primeira já foi dada, que é ou o meu INSS para confirmação ou não, e para aqueles aposentados e pensionistas que não dominam, nem mesmo tem lá o sobrinho, que muito aposentado pensionista tem, viu, Evandro? Sim. Ele tem lá que muitas vezes, inclusive, faz empréstimo consignado, sem nem mesmo saber. Mas então, com 135, com o telefone, você vai ter condição de dimensionar e a gente realmente passar para a população. Então, eu acho que se for para a política, vamos para todo mundo. Se for para a técnica, vai com o CGU e vai com a Polícia Federal. Só para arrematar, saindo agora do INSS, eu queria te fazer uma pergunta. Recentemente eu vi o senador Cid Gomes falando que jamais ele iria se opor ao irmão no âmbito nacional. Há as diferenças nas questões locais, mas no nacional ele não correria num sentido contrário. Há a possibilidade da gente rever uma união Ciro-Cid aí nas questões nacionais, deputado? Adianta pra gente, por favor. Eu posso lhe adiantar o seguinte, que há realmente um número grande de pessoas nacionais e locais, né, conversando com os dois. Aliás, eu acho que 2 encontros já foram realizados para tentar encontrar esse denominador comum. Primeiro, inclusive, em próprio ambiente familiar, para retomar aqueles contatos, né, que são necessários para essa aproximação, para que, a partir daí, você passe para o processo político em si. Então, eu acredito que isso é um trabalho que vai sendo feito paulatinamente e, obviamente, no momento oportuno, isso acontecendo, com certeza o Brasil inteiro tomará conhecimento. Mas hoje, nesse momento que você me pergunta, para ser preciso na resposta, isso é um processo ainda em andamento, tá certo? Maravilha, deputado. Obrigado pelas informações, uma boa noite. Até a próxima. Uma boa noite para todos vocês, boa noite, Brasil.